Olá, vamos a mais um tema da semana e hoje vamos aqui, galera, a falta de consciência ambiental e os seus impactos na biodiversidade brasileira. Que tal esse tema do eixo ambiental? O que você já está aí pensando em fazer? Gente, a palavra falta, né? Essa palavra norteadora, falta de consciência ambiental. Então, consciência ambiental seria a palavra-chave, né? Então, nós não temos consciência ambiental, há uma falta. E quais são os seus impactos na biodiversidade brasileira? Tá? Então, a gente tem causa aí, né? Por que não há consciência ambiental? Então, essa falta, que é a ausência, né, carência ou insuficiência de consciência ambiental, faz com que ocorra o quê? Né? Quais são os seus impactos, quais são suas consequências, quais são os desdobramentos nocivos, né, na biodiversidade brasileira. Tá? Então, a gente já está vendo aí que você precisa trazer causas, né? Por que isso ocorre? E consequências, né? Nós também precisamos aí de uma problematização, tá? Então, vamos lá. Falta, eu já sei o que é, tá? Consciência ambiental é o cuidado, né? É o zelo com o meio ambiente, tá? É uma preocupação com o meio ambiente. Impactos, a gente já sabe que são as consequências, né? São os efeitos, são os desdobramentos negativos. E biodiversidade, como é que você pode trazer ali na sua redação quais os sinônimos? Então, eu tenho variedade ecológica, a diversidade ambiental, seriam palavras que você retoma a biodiversidade no Brasil, né? Biodiversidade brasileira. Então, vamos aí ver o que podem ser as causas, né? Vamos trabalhar as causas, deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui o texto motivador, que está muito legal, tá? Então, vocês podem retirar aqui, inclusive, algumas causas, as causas que eu coloco aqui para vocês, já é fruto da análise aí do texto motivador, vamos deixar aqui o tema, mais uma vez, tá? Então, o que eu trago para vocês? O que vocês podem fazer, tá? Eu peguei três causas, né? Três causas que dá para a gente já tirar aí duas teses. A gente pode fazer assim, gente. Teses por responsabilização, então a gente traz as causas e os impactos, né, essas consequências, a gente já traz no desdobramento dessa causa, né, dessas causas a gente já traz os impactos na biodiversidade brasileira, trazendo inclusive exemplos, tá? Então eu pensei dessa forma, mas é óbvio que também você pode fazer uma causa, né, causas no D1 e as consequências, né, os impactos na biodiversidade no D2. Então, também é uma ótima estratégia, tá? Só que você tem que apresentar isso já na introdução, né, que você vai comentar, vai analisar as causas e as consequências, tá? Ou fazer as causas e já dentro das causas no D1 e causa 1 e consequências, causa 2 e consequências, né, na biodiversidade. Então, você pode realmente trazer esses dois formatos, mas já apresenta na introdução que tem impactos, né, que tem consequências para a biodiversidade, para mostrar para a banca que você entendeu a temática e está contemplando todas as palavras do tema na introdução, tá bom? Então, vamos lá, onde que eu anotei aqui as causas que eu pensei. Gente, a primeira causa é a falta, né? Como fala aí, né? Falta de consciência ambiental, a gente já pensa aí nessa questão da educação ambiental, tá? Então, eu tenho a questão da educação ambiental, ou falta de educação ambiental, aí a gente já pode transformar numa tese, inclusive, né? Falta de educação ambiental, lacuna educacional, como você quiser. Então, a gente traz como uma primeira causa essa falta de educação ambiental. Depois eu trago uma segunda causa, que é a irresponsabilidade empresarial, essa questão, né, que a gente pensa logo na questão da mentalidade capitalista, né, nessa questão da lucratividade, tá, nessa questão da exploração. E por falar em exploração, uma terceira causa, o uso insustentável de recursos naturais, e a gente tem aí, por extensão, a questão do desmatamento também, que você já pode comentar aí na sua redação. E consequências? As consequências eu trouxe umas bem assim que você pode exemplificar, né, apresentar aí, que é a principal, né, a extinção das espécies, a própria redução da diversidade ecológica, né, o desequilíbrio ecológico, e uma bem interessante, que eu tenho até um exemplo legal, que é o impacto na segurança alimentar e na saúde. Então, nós temos aí um destaque que é um impacto na biodiversidade brasileira, nessa questão mesmo das espécies, na questão ambiental, mas nós também temos um impacto na saúde humana,
tá? Então, por exemplo, tá? Você pode trazer o processo de bioacumulação né, magnificação trófica, que eu acho muito legal para você falar esses fenômenos, né, associados à contaminação ambiental e por poluentes, e você mostra aí esse impacto, né, na saúde humana, que vai ficar muito legal a sua, né, o seu desenvolvimento aí, mostrando essas consequências. E por falar nisso, né, eu já pensei daqui a pouco a gente vai falar de repertórios, mas eu já pensei num caso bem interessante, né, nós estamos aqui, né, em Manaus, e em dezembro de 2023 nós tivemos uma situação atípica, né, em questão de desmatamento, né, essa questão das queimadas. Nós tivemos no final do ano a questão das fumaças, foi tão forte a questão das queimadas aqui que nós tivemos, né, nós não conseguimos respirar, né, ficamos aí em notícias, né, saímos na maioria dos jornais do Brasil e fora, né, no exterior também, com essa questão da poluição, que o índice de poluição aumentou muito, né, nós passamos uma semana terrível, então está noticiado em vários jornais, inclusive Portal G1, no Nexo Jornal, então vocês podem trazer isso como exemplificação desse impacto, né, que foi ambiental. Nós tivemos aí um índice, né, de poluição muito alto aqui na nossa cidade, que nós não conseguíamos respirar, tivemos que usar máscaras, sim, foi muito sério a questão né, da fumaça, e traz aí, gente, que esse impacto, né, que houve no ambiente, que impactou na saúde, no caso aqui, nossa saúde, né, e aumentou o índice incrível, né, as notícias que apareceram, que mostraram o índice de aumento dos nossos hospitais, né, lotados, superlotados, com as crianças, em especial as crianças e os idosos, com a questão respiratória. Então, vejo aí um exemplo bem legal, vocês vão trazer uma atualidade do tema, mostrando esse impacto, né, que foi dessa questão dessa falta de consciência ambiental, que impactou, né, na nossa, né, no meio ambiente, e que teve um resultado também na questão humana, né, na saúde do homem, na nossa saúde, e que teve uma sobrecarga, e olha aí, por extensão, tivemos uma sobrecarga dos hospitais públicos, enfim. Então, você pode fazer uma pesquisa e trazer essas manchetes, também pode ilustrar essa situação, tá, de consequências. Então, vamos lá, eu trouxe esse impacto na segurança, né, segurança alimentar, sim, tá, pode trazer isso, e na saúde humana. Então, vamos lá nos repertórios e nos desenvolvimentos. Então, eu sugiro, né, no primeiro desenvolvimento, é óbvio, falar da questão da educação, né, da falta aí de educação ambiental. Então, já pensei aqui, né, nessa lacuna educacional, ou falta de educação ambiental, eu tenho dois repertórios legais, você pode trazer, né, para repertório de comprovação da tese, o nosso queridíssimo Paulo Freire, quando ele fala de desenvolver o pensamento crítico, né, então você pode falar disso. Ou também, né, vejam bem, gente, esse pensamento crítico, justamente porque a sociedade, né, às vezes não tem a compreensão adequada dos impactos ambientais, né, das ações desse impacto ambiental, o que isso acarreta, tá? Então, muitas vezes a sociedade está ignorante sobre isso, tá? Então, isso faz com que ela desvalorize as questões ambientais e reforça essa cultura mesmo, né, de descarte, de desperdício e tal. E, além do Paulo Freire, você pode trazer a Greta Thunberg, né? Greta Thunberg, que é uma ativista ambiental sueca, né? Que ficou aí famosa em questão das manifestações globais contra a questão das mudanças climáticas. Então, a gente tem o Paulo Freire, né? Ou, especificamente, para falar dessa questão mesmo da educação ambiental, trazer a Greta Thunberg, né? Thunberg, né? Ativista ambiental. Pronto. No D2, o que eu pensei? A gente pode trazer a questão mesmo do capitalismo, né? Dessa irresponsabilidade empresarial, dessa questão da lucratividade, né? Dessa mentalidade capitalista. Como repertório, eu trouxe aqui o Karl Marx, né? O Karl Marx, dessa questão mesmo, né? Do lucro, né? Dessa questão da sociedade, pensar mais no lucro em vez, né? Da questão da proteção, dos cuidados ambientais, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Sim, eu pensei também numa introdução bem diferente, né, para você apresentar aqui. Essa introdução tem várias sugestões aqui, gente. Tá? A primeira sugestão são os filmes, né, que você pode ilustrar essas possíveis consequências, né, os impressivos impactos na biodiversidade. Tá? Então, para problematizar o tema,
Você pode trazer os marcadores de opinião, você traz uma situação, por exemplo, eu pensei no Lorax, né? No Lorax, não sei se vocês conhecem esse filme maravilhoso, que vai falar da questão do desmatamento. Então, essas consequências, né, sobre o desmatamento, qual é o impacto, inclusive, na sociedade, né? Na questão humana mesmo. Então, você pode trazer para ilustrar. Nós temos o Lorax, nós temos Avatar. Sim, Avatar dá também para fazer uma excelente introdução. Eu pensei, gente, tem 2 filmes, né, bem interessantes que eu estava analisando essa semana. E o Procurando Nemo, não sei se vocês assistiram, não sei se vocês gostam, mas o Procurando Nemo também, né, vai fazer uma reflexão sobre essa questão, né, do crescimento econômico e o equilíbrio na natureza. Tá? Então, lembra que o pai, né, do Nemo, quando ele vai em busca dele, ele encontra uma grande diversidade marinha, né? Então ele não conhecia, por exemplo, tubarão, baleias, então ele vai encontrar essa diversidade aí. Então é interessante Procurando Nemo, tá? E um outro, para fechar, que pode vir na introdução, né, também vou dar uma outra sugestão de contraste. Você pode trazer Mowgli, o Menino Lobo, não sei se vocês já assistiram, nós temos uma versão nova, né? Tem um filme bem antigo da Disney, mas Mowgli, o Menino Lobo, tem uma cena, né? Tem uma musiquinha, tem uma citação bem interessante, que é assim, né? O necessário, somente o necessário, né? O extraordinário é demais. Então, fazendo essa alusão, né, a questão do consumo, né? Do consumo exacerbado. Então, necessário, somente o necessário. Então, dá para você fazer uma excelente discussão, já abrindo para o tema, né? Dessa falta de consciência, né, ambiental, que esse é um cenário grave em que nós temos uma sociedade, muitas vezes, que não reconhece a importância e a relevância disso, tá? Os desdobramentos. Deixa eu ver se eu pensei mais aqui alguma coisa, né? Lembra que você tem que apresentar as 2 teses na introdução, tá? Além disso, eu pensei, óbvio, né, na Constituição Federal, artigo 225, que vai falar desse meio ambiente, né, da responsabilidade que sociedade e Estado têm de manter esse meio ambiente equilibrado, né, para gerações presentes e futuras. E falando nisso, lembrei também do filósofo Hans Jonas, filósofo alemão Hans Jonas, que ele vai falar do princípio responsabilidade, né, que também dá para você fazer uma ótima discussão, trazer ali até na introdução também, se for o caso, em que ele fala que nós devemos pensar nas nossas ações, né, a longo prazo. Então, veja aí essa questão capitalista, né, que pensa já, né, ali em receber logo, né, plantar, né, colher, ganhar dinheiro. Claro, nós somos aí, né, uma das potências, né, em relação à exportação de grãos, né, de carne, enfim, nós somos realmente uma potência mundial, sabe? Mas, em contrapartida, nós temos aí as questões ambientais que não são muito discutidas, não são muito valorizadas, tá? Então, merece aí, sim, esse tema merece, sim, ser discutido. Tá? Então, tem o Hans Jonas, aí você pode trazer também, tá? Além da Constituição Federal, eu pensei na Agenda 2030, o objetivo 12, né, que fala da produção e consumo sustentáveis, então, também dá para você fazer um link bem legal. Pronto, gente, para a proposta de intervenção, né, para a proposta de intervenção, nós teremos o Ministério da Educação como nossa principal tese. A primeira tese é logo a falta de educação ambiental. Que tal, né, termos aí, o Ministério da Educação seria o agente, né, por meio da alteração da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, criar uma disciplina de educação ambiental, a fim de fornecer aos estudantes um conhecimento básico sobre o cuidado com o meio ambiente. Pronto. Então, lá para o D2, a gente já tem ali o próprio governo federal, né, o próprio ministério, aí aqui a gente vai falar do Ministério do Meio Ambiente, falar a questão, já que estamos falando que nós temos aí as indústrias, né, nós temos o capitalismo, se esse for o D2 de vocês, né, então nós teremos que ter umas fiscalizações, aí um governo fiscalizando as empresas, se realmente elas estão seguindo as diretrizes ambientais, certo? Para que seja pelo menos reduzido, né, os danos ao meio ambiente. Então, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado muito, e se vocês têm outros repertórios ou possíveis teses, né, para esse tema, é só colocar aí nos nossos comentários, tá? Compartilhe aí o que você entendeu do tema com os seus colegas, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula.